você tem, ao invés, né, do Conselho Nacional de Saúde estar preocupado aí com a estrutura de hospital, com pessoas morrendo, né, nas filas de hospitais, precisando de insumo, está preocupado com redução da idade de início de hormonização para 14 anos. Pode ser receber ali hormonização para ou virar um homem ou virar mulher, ter ali mais progesterona ou ter mais testosterona. E eu gostaria de perguntar, né, para a Nízia, né, por mais que ela não tenha nenhuma formação em medicina, mas tem aqui, né, um doutorado de sociologia, creio que seja uma pessoa inteligente, se ela, né, se essa resolução que foi assinada aqui pela senhora, se de fato, o que eu falei que ela é inteligente? Você quer que eu fale o contrário? Da ministra, né, se ela acredita que essa criança de 14 anos ela tem condição e se ela pode fazer isso com o seu consentimento dos pais. E houve um homem que esteve aqui um dia dizendo exatamente isso. Um nome aqui é hoje que dá pavor em todos vocês, aí chama Jair Messias Bolsonaro, que deixou bem claro, que falou, olha, vocês querem sexualizar as criancinhas, exatamente o que está acontecendo aqui, através do Conselho Nacional de Saúde, que foi assinado pela senhora. E é isso mesmo, pessoal. O deputado Nicolas Ferreira, mais uma vez, partiu para cima e confrontou aí as narrativas da esquerda. E diante aí do que defendia o ex-presidente Jair Bolsonaro, a esquerda treme. E veja agora o que fez aí o deputado Nicolas Ferreira. Ele confrontou aí a ministra esquerdistas e acabou deixando ela aí sem palavras. Pessoal, é um absurdo o que tentam implantar nas escolas, é um absurdo o que tentam fazer para enganar o povo brasileiro e implantar aí as ideologias esquerdistas na nação brasileira, mas ainda há homens como Nicolas Ferreira, que muitos aí julgam como criança, que a oposição julga até mesmo como imaturo, mas ele fala a verdade e ele defende aí a nação brasileira, ele defende o que é melhor para o nosso Brasil, e isso que ele falou aqui nesse vídeo, pessoal, é muito importante para a nossa família, é muito importante para os nossos filhos e netos, pois pode impactar diretamente aí toda a nação. E eu já te peço que nos ajude a fortalecer a política de direita no Brasil. Se inscreva agora mesmo no canal e eu te pergunto, você concorda com o que disse o deputado Nicolas Ferreira? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários e veja agora o que ele disse. Senhora Nízia, um dos motivos que a senhora está aqui hoje é para comentar a respeito da resolução de 715 de 2023, que foi assinada, né, pela senhora, conforme está aqui, que ao invés de ser uma orientação estratégica, né, para o plano plurianual e o plano nacional de saúde do período de 2024 a 2027, mas me parece, né, um papelete, né, ridículo, escrito por DCE de esquerda da Federal. No ponto aqui 45 diz, olha isso aqui, que bizarro. Garantir os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres, meninas e as pessoas que podem gestar. Você já viu algum homem ter condição de gestar ou a senhora acredita que o homem tem essa capacidade, ministra? Tendo por base a justiça reprodutiva e atenção à saúde, segundo os princípios do SUS, considerando, presta atenção, os direitos das pessoas que menstruam. Vocês querem reduzir simplesmente a mulher, né? A pessoa que menstrua. Porque senão isso ataca quem se sente ali mulher e fala também que tem a condição de menstruar. Eu te pergunto, se o homem aí também tem condição de menstruar. E é isso mesmo, pessoal. A verdade veio à tona e contra fatos não há argumentos. Veja como a ministra ficou aí sem palavras diante do questionamento claro e objetivo do deputado Nicolas, porque a esquerda tenta implantar narrativas e veja como a esquerda ficou revoltada durante essa sessão após Nicolas Ferreira falar a verdade e simplesmente mostrar ali fatos reais que a esquerda nem mesmo tem como negar, mas a esquerda ficou enlouquecida. Pessoal, veja agora o que aconteceu. E eu disse aqui mais uma vez com relação à redução de idade de hormonização para 14 anos, que o foco do Conselho Nacional de Saúde e pelo visto também no Ministério da Saúde, não é sanar as dificuldades da saúde do nosso país, é basicamente colocar uma cartilha de esquerda até mesmo na questão da saúde. Obrigado. Então o homem pode menstruar. Obrigada. É isso aí, parabéns. Bom, agora, ela é ministra nesse momento, ela vai dizer quem pode e quem não pode menstruar como? Deputado. Se ela é ministra gestora do Ministério da Saúde. A ministra da Saúde não conseguiu responder. A ministra da Saúde não conseguiu responder objetivamente
ministra. Se o homem pode... Ela é uma ministra. deputado. Ela vai dizer quem pode, quem não pode. Não conseguiu responder. Que o SUS A ministra da Saúde não conseguiu responder objetivamente atender a se diversidade pode ou não humana. menstruar. É isso, o não SUS pode. tem que conseguir atender a Pois é. diversidade Deputado, humana. É o por Sistema gentileza. Único de Saúde. Não Ministra, conseguiu deputada, responder se o homem tem pode ou que não menstruar. É a atender ministra da todo o Saúde. povo Se ela brasileiro. não consegue responder isso Se o objetivamente, que povo vai brasileiro responder? tem essa Não diversidade, consegue responder. Parabéns, ministra. Fugiu da pergunta, não respondeu. E por fim, a senhora disse aí que o teu ministério, que você vai se adequar às questões que já estão previstas em lei de legalização do aborto, mas a senhora assinou uma resolução que diz que para poder combater as desigualdades estruturais, a solução seria como? Legalização do aborto e a legalização da maconha do Brasil. Agora pode colocar os seus 66 acompanhantes para poder te aplaudir depois que a senhora terminar de falar. Obrigado. E agora a ministra ficou falando aí, procurando uma saída diante dos questionamentos do deputado Nicolas Ferreira, que acabou colocando aí a ministra de Lula contra a parede, porque ela não sabe nem mesmo o que ela vai responder diante dos questionamentos verdadeiros do deputado. Pessoal, Nicolas Ferreira, que está aí fazendo uma grande diferença já ali como presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, está aí deixando a esquerda enlouquecida. E veja agora o que disse a ministra de Lula. Ela não soube nem mesmo como responder os questionamentos aí do deputado. Veja agora. Com a palavra, ministra. Bom, eu nem vou comentar sobre bizarrices, porque aí eu acho que eu... Ó, os 66 acompanhantes da senhora aí, parabéns. Questão de ordem. Não comenta, mas assina. Presidente, questão de ordem. A senhora foi completamente desobedecida. Senhora presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Presidente Bia. Senhora presidente. Presidente Bia. Tá pedindo pra eu pegar a tarja Presidente preta pra fazer psiquiatra. Esse é o pessoal que te apoia aqui, ministra. Qualquer pessoa presente aqui que não seja deputado, aplaudir, vai assobiar, fizer qualquer manifestação imprópria para o recinto, será solicitado a se retirar. Mas o que eu tenho visto ultimamente e o senhor é uma vítima disso, né? Dessa blindagem de uma mídia que muitas vezes é militante, que não sabe separar o bom jornalismo com suas convicções pessoais e promove no Brasil, de forma tácita e muitas vezes até explícita, uma intimidação, um cancelamento a quem não pensa exatamente como o sistema pensa. Então, é um sistema apodrecido que a gente tem no Brasil, com tendência do viés ideológico marxista. E nós estamos vendo aí a direita dar uma virada mundial, os conservadores, semana passada nos Estados Unidos, que nos mostrou essa vitória retumbante lá do Trump, que eu tenho as minhas restrições, mas é a soberania do povo, e eu confesso que para o Brasil, para o momento de sombra, de treva que vive a nossa república, com a ditadura da toga avançando, foi bom para o Brasil a vitória do Trump. É uma luz que se abre de esperança. Agora, eu confesso para você, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que a questão da comunicação está me deixando muito preocupado, inclusive dentro da casa do Senado Federal. Eu quero, em primeiro lugar, ressaltar o profissionalismo, a atenção que a equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado sempre tiveram. Senador Marcos Duval, mas para o bem da casa a gente tem que pontuar certas coisas. Fazer uma autorreflexão, me incluindo dentro, porque isso aqui é a nossa casa. Desmoralizada ou não, como está, com o senador da República, como o senhor Marcos Duval, com rede social bloqueada, com seu salário bloqueado, passaporte retido. Não existe país no mundo que viva uma situação de insegurança jurídica humilhante como essa. E o senhor é uma prova viva disso. E é por isso que eu acredito que a vitória do Trump foi importante para jogar luz nesse absurdo que está acontecendo aqui e que a gente muitas vezes fica calado. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu estou muito preocupado com alguns movimentos e eu trouxe alguns dados aqui. Eu já cheguei a vir nesse Senado Federal, senador Exalci, muitas vezes. O senhor era deputado federal. E eu vinha aqui nessa casa e lá na Câmara dos Deputados para acompanhar audiências públicas. Sabe sobre o quê? Sobre temas em defesa da vida, em defesa da família, da liberdade, da ética. Eu ia como um ativista, um cidadão que se interessa pelo meu país, segurando cartaz, abordando deputados e senadores nos corredores, tentando marcar audiência com grupos
que eu fazia parte. E muito me incomodava quando eu ia para audiências públicas, e eu tive no Senado em algumas, isso lá 2014, 2013, quando eu nem sonhava ser político, que foi uma coisa assim totalmente transcendental a minha eleição, eu entrar na política, disputar uma eleição, mas eu participava das audiências públicas e por gostar de comunicação, por ter vivido na minha infância nas empresas do meu pai que eram jornais, que tinha jornais, gostar daquilo, inclusive tentei me formar em jornalismo, não consegui me formar, porque você é jornalista, né? Eu não consegui me formar, viajei muito trabalhando e não conseguia parar para fazer a faculdade, mas saí do Senado, quero terminar minha faculdade de jornalismo, que eu gosto. Agora, eu ficava observando as audiências públicas aqui no Senado, vamos falar do Senado, e era impressionante, presidente, quando o assunto de maconha, por exemplo, legalização de maconha, eu estava lá, como ouvinte, e algumas vezes era me concedida a palavra para falar, porque era uma audiência pública, como cidadão, defender a minha tese em audiência pública, está aí gravado, nos anais do Senado, tem participações minhas, bem novinho, cabelo todo preto. E eu ficava indignado quando eu chegava no hotel aqui em Brasília, e ia ver a TV Senado. Uma audiência que tinha dois lados, dois posicionamentos diferentes, participativos dois lados. Quando eu ia ver o corte da TV Senado, eu ficava indignado, porque eles só botavam um lado, pró-maconha. E aquilo diz, rapaz, que injustiça. E eu chegava para os senadores que aqui, poucos senadores que eu conhecia, que eram, vamos dizer, interessados nessas causas em defesa da vida e da família, e eu dizia para eles, rapaz, você viu isso? Naquela época não tinha rede social. Eu acho que é por isso que querem controlar tantas redes sociais hoje. E aquilo era um sentimento de injustiça muito grande. E aí já dizia Martin Luther King, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Quis Deus que eu viesse aqui através da boa vontade do povo do Ceará, por 11.900 votos de diferença do presidente da casa que estava disputando comigo a eleição, Eunício Oliveira, quis Deus que eu viesse para cá. Um milagre. Eu tenho consciência disso. Contra todo o poder de dinheiro, poder de político, tudo. E eu cheguei aqui e vi um posicionamento diferente da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado. Sou testemunha, com mais equilíbrio, colocando os dois lados. Eu fiquei atento, continuei atento, até porque, por ser um membro da casa, tinha a oportunidade de conversar com as pessoas, de ouvir, de fazer uma reunião, que eles sempre tiveram muita abertura, mas nem precisou, porque era o bom jornalismo. Agora, ultimamente, eu quero trazer um dado aqui, tem me deixado muito preocupado e eu acho que tem que ficar registrado nos anais dessa casa, porque a gente vai embora, Chico. Mas vai ficar marcado nos anais do bicentenário do Senado, que eu vou falar aqui. Por exemplo, sobre a denúncia que eu fiz, referente à Advocacia Geral do Senado. Vou aqui relembrar. Na terça-feira, dia 15 de outubro, eu fiz um pronunciamento aqui dessa tribuna, desse mesmo lugar que eu estou, com referência a uma grave denúncia publicada pela revista Oeste, sobre sérios conflitos de interesse entre advogado do Senado e o Supremo Tribunal Federal. Mas me causou muita estranheza a repercussão do pronunciamento feito pela Agência Senado. Eu até entrei em contato, porque é como se quisesse, de alguma forma, blindar poderosos. Inicialmente, olha só, inicialmente foi feita a publicação da síntese do conteúdo com a seguinte manchete, que estava correta, porque representava o espírito daquilo que eu falei na tribuna, uma crítica, e uma crítica com ação. Olha só, Girão questiona Pacheco sobre conflito de interesse de advogado do Senado no STF. Algum tempo depois, misteriosamente, a própria Agência Senado, mesmo mantendo inalterada a síntese do conteúdo do pronunciamento, fez uma grande alteração na manchete para, abro aspas de novo, Girão pede esclarecimentos sobre parecer contrário a impeachment de Moraes. Percebeu? Percebeu a mudança? Como aliviou da crítica que eu estava fazendo? Como mudou a semântica? Por que isso? Nós vamos ter censura aqui dentro dessa casa também? Já não basta a censura que a gente está tendo do STF? Agora o Senado vai censurar a gente? O que a gente está falando? Eu estou até curioso para saber como é que vai ser a manchete desse meu pronunciamento hoje aqui. Não precisa, senhor presidente, ser nenhum jornalista profissional para constatar que a mudança não teve nenhum objetivo gramatical ou de concordância. Eu tenho e reitero admiração pela equipe de profissionais, sempre muito competente,
dos que fazem a comunicação dessa casa. Possivelmente deve ter havido interferência de ordem superior. E isso caracteriza a prática da censura. Vamos colocar o pingo nos is. A primeira manchete expressava muito bem o inteiro teor do meu discurso. Já a segunda fugiu completamente aos objetivos, claramente explicitados ao longo de todo o conteúdo. A revista Oeste, um excelente trabalho de jornalismo investigativo, descobriu que alguns advogados, dentre eles Tomás Goma Azevedo, que na época era o advogado-geral aqui do Senado, abriram em 2016 o escritório de advocacia Lacerda, Azevedo, Vilela e Fernandes, com o objetivo de prestar serviços jurídicos a empresas que possuem processos tramitando no STF. O eixo central está justamente no requerimento de informações que eu fiz, encaminhado ao presidente Rodrigo Pacheco, destacando o gravíssimo conflito de interesse existente entre alguns desses advogados do Senado em relação ao Supremo Tribunal Federal. Situação agravada quando um deles, ao exercer a função de advogado-geral do Senado, emitiu parecer contrário à admissão de um dos muitos pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes, que é o campeão de pedido de impeachment aqui dessa casa. Então, no parecer, esse que deveria se declarar impedido, advogado, e que meu requerimento está na presidência ainda, ele alegou não existir justa causa. Alegou não existir justa causa para o pedido de impeachment. Um daqueles muitos pedidos de impeachment. A matéria ainda destaca, lá da revista Oeste, tá? Que o escritório vem acompanhando cerca de 120 processos apenas no STF. E parte dessas ações tem como relator, adivinha quem? Adivinha quem, senadoras e senadores? O próprio ministro Alexandre de Moraes. Tá vendo aí o jogo do poder? Se isso não é um conflito de interesse, conflito ético, eu não sei o que é. Estamos diante de um procedimento que fere frontalmente o artigo 37 da Constituição Federal quanto ao princípio da impessoalidade na administração pública. Afronta também o artigo 117 da Lei 8.112 de 1990, que proíbe expressamente qualquer servidor público de participar da gerência ou administração de sociedades privadas. Além disso, ainda tem o Estatuto da OAB, que em seus artigos 27 e 28, determina que os advogados devam ter o máximo de isenção em seu ofício, sem conflitos de interesses que possam afetar sua integridade ética. Por conta disso, senhor presidente, o que está muito bem descrito na síntese do conteúdo é que a primeira manchete aqui da Agência Senado é que conseguia comunicar fielmente a essência do pronunciamento relacionado diretamente com a grave questão do conflito de interesse. A segunda manchete apenas destacou o aspecto negativo para a sociedade brasileira de mais um parecer contrário à admissão do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas deliberadamente ignorou a necessidade de esclarecimento por parte da presidência da Casa sobre as graves denúncias. Ou seja, passou pano. A Agência Senado passou pano para a presidência da Casa. Outro episódio que me alertou mais ainda, e eu faço um apelo público à equipe sempre atenciosa da TV Senado, mas a população brasileira tem o direito, e pela transparência eu vou trazer sempre a essa casa algum movimento de blindagem, de boicote, de sabotagem, de quem quer que seja, porque nós estamos aqui para servir a população e não aos poderosos. E teve aqui, por exemplo, um pronunciamento que eu fiz semana passada, que a manchete da Agência Senado foi: Girão critica julgamento do STF sobre responsabilidade das redes sociais. Eu fiz um pronunciamento duríssimo sobre o julgamento do dia 27 de novembro, que é para controlar as redes sociais. E aí douram a pílula. E eu coloco a alternativa: impeachment de ministro. Douraram a pílula de novo. A população está cansada de alguém só falando, quer ação. E eu cobrei no meu pronunciamento. E aí, para quem entende de semântica, do politicamente correto, que ninguém aguenta mais isso, responsabilidade de rede social quer dizer que quem é contra o controle das redes sociais é irresponsável? É isso? Sim, porque de Girão critica julgamento do STF sobre responsabilidade de rede social. Vou continuar criticando, porque o que querem é amordaçar, para ter só esses veículos tradicionais, da mídia tradicional, que está dando sinais para o mundo inteiro, está aí os Estados Unidos, de que não tem força, não segura a verdade,
Não tem um monopólio da verdade. A rede social democratiza isso. E estão querendo tirar dia 27 de novembro, senhor presidente. 27 de novembro, o STF, brasileiro, vai querer lhe calar. O ministro Dino disse isso e eu falei no meu discurso semana passada. Se o Congresso não fizer a regulação das redes sociais, o governo Lula pode fazer, ou o Supremo poderia fazer, e é isso que eles querem fazer, calar o brasileiro para manipular, para deixar no cabresto o brasileiro que não aguenta mais censura, que quer liberdade, quer livre opinião. E lá nos Estados Unidos foi esse o grito. Eu estive lá semana passada. Foi esse o grito do povo nas urnas. Não aceitamos nos calar. E é isso mesmo, pessoal. O que o deputado Nicolas defendeu foi a liberdade de expressão e jogou aí a verdade na cara da esquerda mais uma vez. E a esquerda ficou até mesmo sem rumo, sem saber para onde ir, sem ter como sair ali, porque não conseguia mais ouvir a verdade, não conseguia mais estar diante ali de fatos, porque contra fatos não há argumentos. E eu te peço que nos ajude a fortalecer a política de direita no Brasil. Se inscreva agora mesmo no canal e eu te pergunto, você concorda com o que disse o deputado Nicolas Ferreira? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários.